Olá, minha criança. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Se aproxime. Hoje você vai enfrentar o seu medo com uma creepypasta. Desligue as luzes de sua casa, coloque o fone de ouvido e já deixe o seu like. Enfrente o seu medo. Seja bem-vindo ao seu pior pesadelo. Pesquisadores russos, no final dos anos 40, deixaram 5 pessoas acordadas por 15 dias, usando para isso um gás experimental estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado e monitorando o oxigênio deles para que o gás não os matasse, já que possuía altos níveis de toxina concentrada. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras com microfones de 5 polegadas e pequenas janelas de vigia dentro do ambiente. O compartimento estava cheio de livros e cobertores, mas sem colchões, água corrente e banheiro. Também havia ração desidratada para todos os 5, suficiente para um mês. As cobaias do teste eram prisioneiros políticos declarados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisados, falsamente, de que seriam libertados se participassem do teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades eram todas monitoradas, e foi notado que elas conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos no passado, sendo que o tom geral da conversa tomou um tom sombrio a partir do 4º dia. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual situação, e começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de falar uma com as outras e começaram a sussurrar alteradamente nos microfones e a bater nas janelas. Estranhamente, eles pensavam que poderiam conseguir a confiança dos cientistas ao se tornarem colegas e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitavam de que se tratava de algum efeito secundário do gás. Depois de 9 dias, um deles começou a gritar. Corria por toda a extensão da câmara gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas depois de algum tempo, só conseguia produzir grunhidos. Os pesquisadores acreditaram que ele conseguira fisicamente romper as próprias cordas vocais. O mais surpreendente nesse comportamento foi como os outros reagiram a ele. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que finalmente outro prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam pegaram os livros disponíveis, arrancando página atrás de página e começaram a colá-las sobre o vidro das vigias, usando as próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mais 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que funcionavam, já que pensavam ser impossível que 5 pessoas naquelas condições não poderiam estar em total silêncio. O consumo de oxigênio indicava que as pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, acontecera um aumento no índice de oxigênio, indicando um nível condizente ao consumo após exercícios pesados. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores usaram um interfone dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros, que não estavam dando sinais de vida. Os cientistas acreditavam que eles estavam mortos ou vegetando. Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão, ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês liberdade imediata, explicou um dos cientistas. Para a surpresa de todos, alguém respondeu calmamente em uma única frase: não queremos mais sair. Discussões se iniciaram entre os pesquisadores e as forças militares que idealizaram a experiência. Não obtendo mais resposta alguma através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. E imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedissem para que poupassem a vida de alguém que amassem. A câmara
foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha lá dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado deles como vivos. As rações a partir do 5º dia não haviam sido tocadas. Havia pedaços de carne vindas do peito e das pernas tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando-o e deixando 4 polegadas de água acumulada no chão. Nunca determinou-se o quanto dessa água era na verdade sangue. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculo e pele extraídos dos seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicava que as feridas foram feitas à mão e não por dentes como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas indicou que alguns, se não todos, os ferimentos foram autoinduzidos. Os órgãos abdominais abaixo das costelas das 4 cobaias haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido estripados, expondo os pulmões através delas. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos eviscerados, mas ainda vivos das cobaias. Podia-se ver o trato digestivo dos 4 trabalhando, digerindo comida. Logo, ficou aparente o que estava sendo digerido. Era a própria carne que eles haviam arrancado e comido durante os dias. A maioria dos soldados ali presentes eram membros das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediam para que o gás voltasse. Para surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada, e outro foi gravemente ferido ao ter seus testículos arrancados e uma artéria da sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam suas vidas, se você contar que se suicidaram semanas após o incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido e ele começou a perder muito sangue. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para humanos e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e o braço de um médico. Houve um ponto em que seu coração bateu mais forte por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto, a ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e a lutar por 3 minutos. Gritando a palavra mais, sem parar, até ficar fraco e finalmente calar-se. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para um consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala cirúrgica que havia. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ele era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram o gás anestésico para sedá-lo. Ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um dos pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando o mesmo pulso. Levou mais do que necessário de anestésico para sedá-lo, e na mesma hora em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia, foi relevado que seu sangue possuía o triplo do normal de oxigênio. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia fraturado 9 ossos na luta para não ser sedado. A maioria pela força em que seus próprios músculos haviam exercido. O segundo sobrevivente era o primeiro que começara a gritar. Suas cordas vocais estavam destruídas, e ele não era capaz de gritar e implorar para não passar por cirurgia.
e a única forma de reação que ele exibia era sacudir sua cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu, relutantemente, se os médicos aceitavam fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas de procedimentos para repor seus órgãos e tentar cobri-los com o que restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que não era medicamente possível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistiu à cirurgia constatou que vir a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontraram. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo extremamente importante, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. A mensagem era: continue cortando. Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os 2 sem anestésico. Ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes riam histericamente. Uma vez paralisados, as cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos. Mas logo, o efeito do paralisante passou e, em questão de segundos, eles começaram a lutar contra suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado as próprias entranhas e por que queriam tanto gás. Uma única resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara, enquanto esperavam uma resposta para o que seria feito com elas. Os pesquisadores, encarando a ira dos benfeitores militares por terem falhado em seus objetivos, consideraram eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sobre o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem seladas novamente na câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor EEG, que faz o eletrocefalograma, que mede as ondas cerebrais, e tiveram suas extremidades acolchoadas em troca do confinamento. Para a surpresa de todos os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Era óbvio que até aquele ponto, os 3 estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes que podia falar estava cantarolando alto e continuosamente. A cobaia calada estava tentando soltar suas pernas das amarras com toda sua força. Primeiro a perna esquerda, depois a direita, depois a esquerda novamente, como se quisesse se focar em algo. A cobaia restante estava mantendo a sua cabeça longe do seu travesseiro e piscando rapidamente, como fora o primeiro a ser conectado ao EEG. As maiorias dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas de vez em quando se tornavam uma linha reta, sem explicação. Era como se ele estivesse sofrendo morte cerebral constante. Enquanto se focavam no papel que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem assim que a sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo e então se tornaram uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parava na mesma hora.
A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmara com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Assim que entraram na câmara, um dos pesquisadores pegou sua arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois voltou para a cobaia muda e também atirou em sua cabeça. Ele apontou sua arma para o paciente restante, ainda preso à cama, enquanto os outros pesquisadores saíam da sala. Eu não quero ficar preso aqui com essas coisas. Não com você! Ele gritou para o homem amarrado. O que é você? Eu preciso saber! Você se esqueceu? O paciente perguntou. Nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro de sua mente animal. Nós somos aquilo que vocês se escondem em suas camas todas as noites. Nós somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisam quando vocês atingem o paraíso noturno do qual não podem sair. O pesquisador ficou quieto e então mirou no coração do paciente e atirou. O EEG tornou-se uma linha reta, enquanto o paciente gaguejava. Tão perto, livre. The corrupted ones just won't let you sleep. They'll crawl on your wall.